E olha, você sabia que apesar de tantas prisões que já foram efetuadas pela Lava Jato, a operação ainda não está nem no começo? Já percebeu isso? Pelo menos é o que a gente constata nessa entrevista do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Victor Laus, ao jornalista Paulo Alceu, aqui do Grupo ND. Infelizmente, né? Porque significa, claro, que roubaram muito no nosso país. Você vai ver, então, a partir de agora também o que o presidente do TRF4 fala sobre a prisão em segunda instância. Vamos acompanhar. Desembargador, eu começo a nossa entrevista lhe perguntando até que ponto a pressão popular influencia numa decisão, principalmente num julgamento de um ex-presidente, no caso, o ex-presidente Lula. Olha, Paulo, inicialmente eu quero dar os cumprimentos ao Grupo ND de Santa Catarina. É um prazer estar aqui, falar com todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Eu diria a você que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem uma jurisdição criminal já há bastante tempo. Nós temos 2 turmas que julgam matérias exclusivamente criminais, isso desde 2009. Portanto, todos os juízes do nosso tribunal que julgam a matéria criminal são profissionais altamente especializados. Mas todo magistrado é um técnico, antes de tudo. Ele estuda, se qualifica, é capacitado e ele está preparado para julgar todo e qualquer conflito. No caso criminal, isso não é diferente. O julgamento se faz à luz da prova que estão nos autos, os magistrados ouvem os argumentos da acusação, que é o Ministério Público, ouvem os argumentos da defesa, que são os advogados, e formam a sua convicção absolutamente técnica, de uma forma independente. No caso, em particular, que envolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é óbvio que, em se tratando de um ex-presidente, isso chamou um pouco mais a atenção da sociedade, da imprensa. Mas para os juízes do caso, isso é indiferente. Na realidade, são profissionais qualificados e acostumados com casos de envergadura, digamos assim. E mantendo o julgamento do ex-presidente Lula, se viu uma decisão e depois se ouviu que essa decisão estava em desacordo com o STF. Até que ponto o TRF4 desafiou com a sua decisão unânime de manter e aumentar a pena do ex-presidente o STF? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do caso envolvendo Aldemar Bendini, estabeleceu uma tese que até então não vinha sendo, digamos assim, professada por aquele tribunal. O tribunal, no caso do Supremo, tem uma decisão de 2017 num sentido diametralmente oposto àquela tese. Então, quando ele recentemente alterou o seu entendimento, ele ficou, a expressão jurídica, quero evitar aqui usar o linguajar jurídico, mas a expressão técnica é modulação. Ou seja, o Supremo se comprometeu a modular a sua decisão. E não o fez até o momento do julgamento do nosso tribunal. Portanto, quando o nosso tribunal examinou o mesmo caso, os juízes tinham liberdade total para decidir como acabaram decidindo. É muito provável que o Supremo Tribunal Federal venha, num dado momento, a estabelecer os limites da sua decisão. Quando ele o fizer, daí sim os demais tribunais estarão vinculados a essa decisão. Agora, o que se costumou ouvir depois dessa decisão é que o TRF4 está mais sintonizado com as ansiedades populares do que o STF. O que o senhor acha disso? O TRF4 julga com base na prova dos autos, né? É óbvio, nós sabemos que esses casos têm uma certa, assim, dimensão, né? Mas, na realidade, o tribunal julga esses processos da Operação Lava Jato desde o começo, 2013, mais ou menos. Lá no início, quando Alberto Youssef descumpre um acordo de colaboração, nasce a Operação Lava Jato. E desde aquele momento, o tribunal veio assim num crescendo de julgamentos. No início, os casos discutiam questões, vamos dizer, voltadas a nulidades, aspectos periféricos da acusação. Quando os processos chegaram ao julgamento em primeiro grau através de uma sentença, os recursos dessa sentença que vieram ao tribunal, daí já enfrentavam questões mais complexas, mais profundas. Nós chamamos as apelações criminais. Nesse caso, tanto o caso Triplex, como 2018,
quanto esse sítio de Atibaia, foram 2 julgamentos de 2 apelações criminais. Então, quando o tribunal se pronuncia diante de um recurso, como é a apelação criminal, é óbvio que a manifestação do tribunal é ampla, é profunda, ele vai lá na base da discussão que existe. Diferentemente, por exemplo, como nós tivemos quase 4 anos de habeas corpus, que daí a decisão é uma decisão mais incidental, mais periférica. Ali não, ali estava em conta 2 condenações impostas ao senhor ex-presidente, então, obviamente, o julgamento tinha que revolver amplamente o caso. Foi o que fez o tribunal em ambas ocasiões. E como se sente os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região em relação à prisão em segunda instância? De repente, eles julgam, condenam e a pessoa permanece livre. Essa questão envolvendo a prisão em segunda instância, há até uma matéria hoje nos jornais, uma entrevista concedida pelo ex-ministro Eros Grau, em que o ministro menciona que evoluiu na sua compreensão. Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, tomou uma decisão no sentido que deveria se aguardar até o último recurso, participou o ministro Eros Grau. Em 2016, o tribunal mudou seu entendimento, dessa vez capitaneado pelo catarinense Teori Albino Zavascki, falecido. Naquela ocasião, por 7-4, o Supremo entendeu que é possível a execução após uma decisão de segunda instância. E agora, nesse ano ainda, novamente o tribunal voltou a se dividir e, por 6-5, alterou novamente o seu entendimento. Essas indas e vindas não são boas. Isso gera instabilidade. Não gera uma insegurança jurídica também? Isso gera uma insegurança jurídica. E no último julgamento, o julgamento mais recente, o que houve? 5 ministros de um lado, 5 ministros de outro. O tribunal é composto de 11 ministros. Coube ao presidente proferir o voto que nós chamamos de desempate. A rigor, diante de uma situação em que o tribunal estava dividido, 5 ministros para um lado, 5 ministros para o outro, o presidente do tribunal deveria optar por uma dessas correntes. Mas o ministro entendeu professar uma terceira linha, apresentou um terceiro voto, entendendo que a questão não tinha natureza constitucional e estava entregue ao Congresso Nacional. A partir dessa decisão é que agora o Congresso Nacional está se debatendo sobre o que fazer. Um projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal ou uma proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição. Ou seja, o debate mudou de lugar, saiu do Supremo e instalou-se no Congresso Nacional. Sim, foi para o lugar certo, né? Para alguns, sim. Para outros 5 ministros, não. 5 ministros do Supremo entenderam que era a Constituição. Fechou que não. É verdade. Dividiu o tribunal. Agora, qual a sua opinião? Na realidade, eu sempre entendi que a prisão deveria aguardar o último recurso. A prisão tem uma natureza cautelar, não é? Mas, a partir do momento que... Isso não gera uma certa impunidade? Não, eu penso que não, porque a prisão preventiva sempre é possível. Mas chega a prescrever de repente? Não, quando você tem a prisão preventiva, se dá o cumprimento da pena, interrompe a prescrição. Agora, é difícil você decretar uma prisão preventiva. A regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Então, obviamente, quando o Supremo Tribunal Federal mudou a sua compreensão em 2016, ele se viu forçado a fazer o que até então não havia feito. Ele fez um exame global da Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição muito extensa, muito rica em detalhes. E o que se fez em 2016? Mas esses detalhes viram atalhos, né, desembargador? Não, na realidade, perceba, o que se fez em 2016? Se por um lado é o direito da parte recorrer, desde que previsto esse recurso em lei, por outro lado, a própria Constituição diz que recursos de decisões de segundo grau não permitem aos tribunais superiores examinar provas. A matéria de fato se esgota no segundo grau. Então, pela primeira vez, o Supremo percebeu, digamos assim, essa tensão que havia na Constituição e entendeu que havia de ser implementada uma lógica ao sistema. O sistema estava irracional. Essa possibilidade de você recorrer indefinidamente.
Então, em 2016, o Supremo toma uma decisão dizendo, não, a melhor interpretação da Constituição é aquela que assegura a qualquer acusado um julgamento em primeiro grau e um segundo julgamento em segundo grau. Ali se esgota o exame da matéria de fato. Os recursos ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo, analisam questões de direito, que nós chamamos. Então, com essa nova, digamos assim, compreensão dessa questão da execução em segundo grau, os juízes, de uma forma em geral, passaram a se alinhar com esse entendimento. Eu, inclusive, fui um deles, porque o nosso tribunal, durante muito tempo, teve a sua jurisprudência dividida. Após esse julgamento de 2016, nós compreendemos que essa era a diretriz que o Supremo, assim, sinalizava para toda a magistratura. Nós fizemos, então, a nossa súmula 122, que hoje é tão criticado. Ah, mas tem uma súmula, tem uma súmula. A nossa súmula é o resultado do julgamento de 2016. Apenas isso. A Lava Jato acabou colocando a população em foco no judiciário. Sim. E ela acabou tendo um interesse muito grande pelo judiciário, até pelas decisões do judiciário. E até que ponto a nossa legislação, e as pessoas comentam muito isso, não é uma legislação frouxa, uma legislação que abre perspectivas até para a prescrição de crimes, perspectivas até para atalhos que as pessoas acabam tendo um sentimento muito maior de impunidade. Vamos dizer assim, a nossa legislação é uma legislação muito complexa. Apenas na matéria penal, para ficarmos na matéria penal, nós temos um Código Penal, temos um Código de Processo Penal e temos uma Lei de Execução Penal. Existem várias leis, mas vamos ficar apenas nessas três. Essas três leis é que disciplinam isso que você está comentando, essa sensação de impunidade da sociedade. Na realidade, o que eu particularmente acredito é que nós temos que reformular o ensino jurídico na faculdade. Isso começa lá na faculdade. O profissional que faz vestibular e entra numa faculdade de direito, ele tem que compreender que algumas questões no direito têm que ter ponto final. Nós não podemos ficar indefinidamente discutindo as causas. Tudo na vida tem um ponto final, tem começo, meio e fim. E na universidade, pelo menos no meu tempo, não é? Já faz bastante tempo que eu sou formado, nós aprendemos que o nosso papel é debater, debater, debater. Isso é um modelo que veio lá de Platão, de Aristóteles, mas não combina muito com a realidade do terceiro milênio. Do terceiro milênio, do Twitter, do Facebook, das redes sociais. Hoje os debates são mais instantâneos, né? E isso, de uma certa forma, colabora para esse clima de polarização que nós vivemos hoje em dia. O chamado discurso de ódio, fake news. Ou seja, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Alguém apresenta um argumento, alguém apresenta um segundo argumento e há uma decisão, ponto. Está de bom tamanho. Ninguém precisa ficar, sabe, tentando reinventar a roda sucessivamente. O senhor acha que o STF está legislando? O STF não legisla. Na realidade, ele aplica a Constituição. Qual que é a diferença? Se nós tivéssemos uma Constituição como os Estados Unidos, que é uma Constituição enxuta, você poderia dizer que a Suprema Corte Americana legisla. E, de fato, ela legisla, porque a Constituição é muito enxuta. No nosso caso, como a nossa Constituição é muito extensa, o legislador constituinte, em 1988, ele não teve condições de prever todas as situações que poderiam caber numa Constituição. Mas no caso da segunda instância, eu acho que houve uma puxada de orelha no Legislativo, né? Tio, é coisa de vocês jogaram para a gente. Isso, volto a dizer, 5 ministros decidiram de um jeito, 5 do outro, né? Na realidade, o Supremo, quando analisa a nossa Constituição tem normas que nós chamamos programáticas. São normas que enunciam uma promessa, enunciam uma política pública. Então, cada vez que ele se vê diante dessas normas muito abertas e não tem o Congresso fazendo o papel dele, legislando, ele se vê na contingência dele, Supremo, tomar uma decisão. Na realidade, se o Congresso ocupar o papel que é dele, Congresso, de legislar, o Supremo sai de cena. Mas hoje o Congresso, mercê das suas tensões internas, tal,
ele não tem, digamos assim, ocupado esse papel que é dele, do Congresso. Então o Supremo se torna protagonista, né, nesse debate todo. E encerrando, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o senhor falou agora em ponto final. Vai ter um ponto final na Lava Jato ou a corrupção é endêmica mesmo e a gente não vai conseguir terminar isso nunca? Olha, até onde eu sei, em 2013, as informações que nós tínhamos é que a Polícia Federal tinha apreendido, eu não sei se o termo que vou usar é correto, porque eu não domino muito a informática, mas era alguns tetrabytes, era muita coisa. E até agora se tem isso aqui. Ou seja, quando o ministro Theory dizia, falecido ministro Theory, que tirando uma pena daquela galinha, enfim, aquela metáfora que ele usou, eu acredito que nós temos muita coisa ainda pela frente. Então roubaram muito. Não sei. Não saberia dizer. Obrigado, desembargador. Obrigado. Agradeço.